tarde. Estão me ouvindo? O som está bom? Bem, a gente sabe de todas as dificuldades que a gente encontra. Essa foi mais uma, mas está tudo bem agora. Algo que aconteceu que eu não encontro explicação. Mas vamos lá. O nosso desejo essa tarde, não é? É que nós possamos ter uma tarde bem proveitosa, de muita paz, de muita luz, que possamos juntos refletir bastante sobre o tema que nós vamos abordar, que tenhamos muito discernimento e que contamos com muita boa vontade de todos. Nininha, Niltinha, meu abraço, uma boa tarde, seja bem-vinda. Dudu, que bom te reencontrar aqui nessa sala, tanta gente boa. Um grande abraço, Dudu. João Neme, que bom. Roberto, Simba, que coisa boa. Um grande abraço a todos vocês. Bem, Kardec, ele nos fala na Revista Espírita, em 1859, tem uma página lá que ele fala sobre uma família espírita. Então ele diz o seguinte, eu vou ler para que a gente possa acompanhar o que acontecia nessa família espírita. Diz o seguinte, há 3 anos, a senhora G ficou viúva, com 4 crianças. O filho mais velho é um rapaz amável de 17 anos e a filha mais moça uma encantadora menina de 6. Desde muito tempo, essa família se dedica ao espiritismo. E antes mesmo que esta crença se tivesse tornado tão popular como hoje, marido e mulher tinham uma espécie de intuição que diversas circunstâncias haviam desenvolvido. O pai do Sr. G lhe tinha aparecido várias vezes na mocidade, sempre para o prevenir de coisas importantes ou para lhe dar conselhos úteis. Fatos semelhantes também se haviam passado entre os seus amigos, de sorte que, para eles, a existência de além-túmulo não era objeto da menor dúvida, assim como não era a possibilidade de nos comunicarmos com seres que nos são caros. Quando o Espiritismo surgiu, foi apenas a confirmação de uma ideia bem assentada e santificada pelo sentimento de uma religião esclarecida, pois aquela família é um modelo de piedade e de caridade evangélica. Na nova ciência, aprenderam os meios mais diretos de comunicação. A mãe e um dos filhos tornaram-se excelentes médiuns. Mas longe de empregar essa faculdade em questões fúteis, todos a consideravam como um precioso dom de providência, da qual não era permitido servir-se senão para coisas sérias. Assim, jamais a praticavam sem recolhimento e respeito, e longe das vistas dos importunos e curiosos. Neste meio tempo, o pai, Sr. G, adoeceu, e pressentindo seu fim próximo, reuniu os filhos e lhes disse: meus caros filhos e minha amada mulher, Deus me chama para ele. Sinto que vou deixar-vos daqui a pouco, mas também sinto que por vossa fé na imortalidade encontrareis a força para suportar esta separação com coragem. Assim como eu levo o consolo de que podereis sempre estar entre vós e vos ajudar com os meus conselhos. Assim, chamai-me quando eu não estiver mais na terra. Virei sentar-me ao vosso lado, conversar convosco, como fazem os nossos antepassados. Porque, na verdade, estaremos menos separados do que se eu partisse para uma terra distante. Minha cara esposa,
deixo-te uma grande tarefa, mas quanto mais pesada for, mais gloriosa será. Tenho a certeza de que os nossos filhos te ajudarão a suportá-la. Não é, meus filhos? Auxiliareis a vossa mãe, evitareis todo quanto possa fazê-la sofrer, sereis sempre bons e benevolentes para com todos. Estendereis a mão aos vossos irmãos infelizes. Por que não haveis de querer estender um dia, pedindo em vão para vós? Que a paz, a concórdia e a união reine entre vós, que jamais o interesse vos separe, porque o interesse material é a maior barreira entre a terra e o céu. Pensai que estarei sempre junto a vós, que vos verei como vos vejo neste momento, e ainda melhor, pois verei e sentirei o vosso pensamento. Não queirais assim entristecer-me depois da morte, do mesmo modo que não o fizestes em minha vida. É um espetáculo realmente edificante a vida dessa piedosa família. Alimentadas nas ideias espíritas, estas crianças não se consideram separadas do Pai. Para elas, Ele está presente. Temem praticar a menor ação que o possa desagradar. Uma noite por semana, e às vezes mais, é consagrada a conversar com Ele. Existem, porém, as necessidades da vida, que devem ser providas, pois a família não é rica. E por isso que um dia certo é marcado para essas conversas piedosas e sempre esperadas com impaciência. Muitas vezes pergunta a pequenina: é hoje que papai vem? Nesse dia realizam conversas familiares e recebem instruções proporcionadas à inteligência, por vezes infantis, por vezes graves e sublimes. São conselhos dados a propósito de pequenas travessuras que ele assinala. Se faz elogios, também não falta crítica, e o culpado baixa os olhos como se o pai estivesse à sua frente. Pede-lhe perdão, e este, por vezes, só é concedido depois de algumas semanas de prova. Sua sentença é esperada com febril ansiedade. Então, que alegria quando o pai diz: estou contente contigo. Entretanto, a mais terrível ameaça é dizer: não virei na próxima semana. A festa anual não é esquecida. É sempre um dia solene para o qual convidam os avós e demais mortos da família, sem esquecer um irmãozinho falecido há alguns anos. Os retratos são enfeitados de flores, cada criança prepara um pequeno trabalho, por vezes mesmo uma saudação tradicional. O mais velho faz uma dissertação sobre assunto grave, uma das meninas toca um trecho de música, a menor recita uma fábula. É o dia das grandes comunicações, e cada convidado recebe uma lembrança dos amigos que deixou na terra. Como são belas essas reuniões, na sua tocante simplicidade. Como tudo ali fala ao coração. Como é possível sair delas sem estar impregnado do amor do bem? Nenhum olhar de mofa, nenhum sorriso cético vem perturbar o piedoso recolhimento. Alguns amigos partilham das mesmas convicções e, devotados à religião da família, são os únicos admitidos a participar desse banquete do sentimento. Rides quando quiserdes, vós que zombais das coisas mais santas, por mais soberbos e endurecidos que sejais, não vos faço a injúria de acreditar que o vosso orgulho possa ficar impassível e frio ante um tal espetáculo. Um dia, entretanto, foi de luto para a família, dia de verdadeiro pesar.
O pai havia anunciado que durante algum tempo, longo tempo mesmo, não poderia vir. Uma grande e importante missão o chamava longe da terra. A festa anual não deixou de ser celebrada. Mais triste, pois o pai lá não estava. Partindo, havia dito: meus filhos, que em minha volta eu encontre todos dignos de mim, e cada um se esforça por tornar-se digno dele. Eles ainda esperam. Allan Kardec, na Revista Espírita, em 1859. E essa festa anual mencionada é o dia de finados, que era celebrada pelos druidas e foi adotada na França pelo abade de Cluny, Santo Odilon, em 998. Mais tarde foi oficializada pela Igreja. E para essa família era o Dia dos Espíritos. Bem, meus queridos irmãos, meus amigos, sejam bem-vindos, Juvenal, Carlos, ao Alcerfal, meu boa tarde. Lorena, Doni, Corintos, boa tarde. O Espiritismo, ele nos dá uma visão da família diferente da visão convencional. É porque o Espiritismo, ele nos mostra que a família, ela segue um planejamento feito lá no mundo espiritual. Então ele nos ensina que a nossa existência na Terra não é um mero acidente de percurso. Pelo contrário, é uma etapa muito importante na nossa caminhada evolutiva. E a própria doutrina espírita, através do Livro dos Espíritos, na questão 132, ela vem nos ensinar que Deus instituiu a encarnação, quer dizer, o processo da encarnação, o instituto da encarnação, como um meio de fazer os espíritos chegarem à perfeição. Então, a Terra é, portanto, uma escola, a escola do espírito. E o nosso lar, a nossa família, é o laboratório dentro dessa escola. Então, que por isso que a vida lá no lar, no laboratório, em família, tem que obedecer a um planejamento. Bom, então nós temos, repetindo, nós temos nas vidas passadas, a gente traz muitas experiências, as experiências exitosas, né? E temos também as experiências de fracassos. Quando se programa lá uma nova existência, e nós temos, além daquela finalidade de nós buscarmos o aperfeiçoamento, a conquista dessa perfeição, nós temos também a oportunidade de, exatamente como Simba disse, de utilizar a nova existência para que a gente possa resgatar os débitos do passado. Emmanuel, ele nos dá como finalidade da família, ou da vida em família, a oportunidade de burilamentos e reconciliações. Burilamentos porque nós, através dessa convivência, através dessa dedicação, do trabalho em benefício do semelhante, e neste caso, da família, do próximo mais próximo, é que nós vamos liberando, burilando, nós vamos depurando das imperfeições morais e nós vamos caminhando no sentido de nós podermos conquistar as virtudes. Por outro lado, gente, é no lar que nós, espíritos, realizamos os nossos acertos
o que nós estragamos lá no passado. É no lar. Então, no livro Nosso Lar, André Luiz diz que o lar é o sagrado vértice onde o homem e a mulher se encontram para o entendimento indispensável. É no lar que a gente realmente tem a possibilidade dessa convivência mais íntima, nós realmente trocarmos experiências valiosíssimas. Nós temos observado, é constante isso na atualidade, que a preocupação da nossa sociedade com esse tema, família. Aliás, é um tema que já no passado já era preocupante, hoje é preocupante, e pelo que a gente sente será sempre uma preocupação muito grande. Nós temos psicólogos, nós temos assistentes sociais, nós temos religiosos em todas as religiões, religiosos em geral, sociólogos, né? E muitos outros que se mostram voltados, né, sempre a discutir e analisar essa problemática desse ambiente familiar, né? Porque sempre está em frente assim, a essas profundas mudanças sociais provocadas por esse nosso mundo moderno. E o lar, como dissemos, é realmente o laboratório, é a célula, vamos dizer assim, básica desse organismo social. Então, se as nossas casas, as nossas famílias, se os nossos lares estiverem ruindo, a sociedade também estará caminhando para o caos. Então nós temos lares equilibrados, sociedade se torna equilibrada. Sem embargo nenhum para o Espiritismo, esta não é nenhuma preocupação nova. Nós sabemos que essa preocupação já existe há muito tempo. Desde lá atrás, a codificação da doutrina lá por Allan Kardec, os espíritos, não é? E até mesmo o Allan Kardec, ele, o mestre Lyonês, ele tratava com imensa propriedade essa importância do núcleo familiar nesse processo da renovação da humanidade, no processo renovador da humanidade. A família é o início de tudo. Como nós podemos definir a família? Como? Nós vamos resumir, nós vamos dizer que família, basicamente, vamos dizer assim, é aquele grupo de convivência mais restrita, não é? Do dia a dia. A formação dela, pai, mãe, filhos, e eventualmente tem alguns outros parentes também, bem próximos, que se tornam mais íntimos, não é? Parentes mais próximos. E essa formação desse grupo familiar, como se dá isso? Nós sabemos, nós que viemos já estudando o Espiritismo, já há um bom tempo, somos compensados muito em saber isso. Para nós isso é muito consolador, é muito edificante. Nós já sabemos que lá no plano espiritual começam os planos de formação da família. E esse plano dessa formação, nós contamos muito, mas muito com a ajuda dos dirigentes espirituais, dos espíritos que nos protegem, os espíritos superiores, que já supervisionam essa direção desse convívio familiar. Então, Emmanuel, ele nos lembra que antes do berço, bem antes, quase sempre a alma humana conhece plenamente desperta grande parte dos débitos, né? Aqueles débitos que lhe induzem o coração
Bem, mas então, quando nós estamos lá no plano espiritual, nós já estamos despertos, então, para esses nossos erros, as nossas mazelas, né? Estamos conscientes dos nossos compromissos, né? Das nossas responsabilidades com outras pessoas, né? Então nós solicitamos esse retorno aqui, essa esfera física. Nós queremos reencarnar. E vamos carregando as nossas provas necessárias para o nosso burilamento. E aí nós vamos encontrar almas que são para nós simpáticas. Para quê? Para que a gente prossiga num progresso afetivo, né? Cada vez mais fraternos, mais solidários, mais amorosos com essas criaturas. E também nós vamos encontrar almas adversárias, para que a gente possa daí reconciliar, né? Encontrar o entendimento necessário, porque nós abraçamos essa responsabilidade, e na maior parte das vezes, um diante de outros, né? Perante os nossos tutores espirituais, durante o nosso período de planejamento para vir para a Terra, nós já temos essa responsabilidade de buscarmos essa reconciliação, esse entendimento. Então, assim, o que vai acontecer? Reúne-se no mesmo ambiente, numa família, devedores em resgate de antigos compromissos e desafetos companheiros de erros passados. Também afeições queridas e amigos nesse trabalho de socorro, vamos dizer, mútuo, não é? Exatamente. Só que nem sempre ocorre essa reconciliação, porque da mesma forma que nós temos irmãos a reconciliarmos, nós temos também irmãos que nós vamos prosseguir amorosamente. Mas tem muitas vezes nós falhamos. E aí é esse caso que o Simba coloca aí na área de texto, né? Assassinatos em família, pai brigando com filho, filho matando mãe, e enfim, essas mazelas todas que a toda hora e a todo dia nós encontramos nas reportagens, nas comunicações, nos veículos de comunicação, nos informando dessas mazelas. Então vejam só, no decorrer dessa nossa jornada terrena, vão sucedendo as situações, não é? As situações que vão traduzir na prática o planejamento feito lá na esfera espiritual. Lá, olha bem, gente, lá nós temos tudo planejado. O namoro, o noivado, o casamento, esse clima de afetividade. E criamos a necessidade de respeito aos compromissos assumidos, os problemas que surgem no dia a dia, pais amparando os filhos, filhos protegendo pais idosos e doentes, e outros familiares que formam esse grande laço de parentesco, e assim por diante. Todas essas experiências, elas nos induzem a uma posição de defesa natural nos compromissos domésticos. Mas, gente, o materialismo. Esse materialismo agora, nesse momento que nós vivemos, nesse momento atual, ele tem sempre há uma atitude egoística de deserção dessas nossas obrigações. Está sendo instalado em nossos corações essa planta que é venenosa do imediatismo, do comodismo, da vaidade, do orgulho, do prazer a qualquer preço. Nós não podemos esquecer que o ambiente familiar ele é formado
num processo de criaturas que somos nós, em processo de melhoria, que nós ainda carregamos muita sombra, muita mazela por expurgar, o que cria assim um clima de experiências diversas, não é? Constitui uma grande escola, o lar, a nos educar. É um grande cadinho que busca depurar em nós essas mazelas. Então, como matéria indispensável ao nosso crescimento espiritual, nós vamos encontrar no lar alegrias, nós vamos encontrar lutas, dores, desavenças, experiências, vamos encontrar menosprezo, ingratidões, amizade também. E vamos encontrar também, claro, o amor. Aonde nós vamos buscar como fonte de socorro todas essas nuances que existem dentro do nosso lar? Aonde nós vamos solicitar o remédio, o fortalecimento? Onde está essa fonte de socorro? Vai a pergunta: onde nós, pais, filhos, nós podemos buscar o socorro para essa dificuldade nessa missão? Com os psicólogos? Com os educadores? Com os médicos? Com as pessoas que trabalham em assistência social? Evidentemente, nós sabemos que eles, todos esses psicólogos, educadores, médicos, eles são realmente grandes auxiliares nesse trabalho de socorro à família. Mas, claro, não são suficientes para enfrentar essa tempestade moral que assola, e mais ainda hoje, na atualidade, o lar, a família. Zaninha colocou lá, na oração, na base espiritual. Exato. Também, né, Zaninha? Mas Jesus é o grande psicólogo. Jesus, gente, é o grande educador. Jesus é o grande médico. Ele é o mestre. Mestre maior. É ele que pode nos mostrar o caminho da vitória espiritual. É Jesus. Junto a Jesus, nós temos o Evangelho. O Evangelho é que é o grande roteiro, é a iluminação das nossas almas. Porque o Evangelho, ele encerra nele próprio a manifestação do Divino Mestre Jesus. Nós vamos encontrar no Evangelho Jesus. E tem um terceiro que pode nos auxiliar muito. Que bom que a Bíblia. Certo, Simba? Que bom que a Bíblia. Nós temos o terceiro, que é o Espiritismo. O que é o Espiritismo? Para nós que estudamos o Espiritismo. Eu acho que o Espiritismo é a revivência do Evangelho. Eu acredito que o Espiritismo ele foi trazido, o Evangelho, pela supervisão de Jesus Cristo. Eu acho que o Espiritismo tem a missão de transformar a humanidade para uma nova era. E é como o Dudu diz ali, o Espiritismo não é só a religião do futuro. É o futuro das religiões.
quiçá que todas elas tenham, mais rapidamente possível, a base que o Espiritismo nos dá. E o Espiritismo, ele vai se manifestar aonde, gente? Aonde nós temos a plenitude do Espiritismo? No centro espírita. No centro espírita. Lá que é a base principal de radiação da mensagem renovadora desse terceiro milênio. Allan Kardec, ele elucida o socorro do Espiritismo à família ante as dificuldades da vida moderna. Através de uma pergunta que ele faz, pode o Espiritismo remediar esse mal? A resposta, sem nenhuma dúvida. E não hesitamos em dizer que é o único suficientemente poderoso para o fazer cessar. E o Espiritismo com base na assistência e a organização da familiar. Como é essa base, Dudu? Como é essa formação que o Espiritismo pode organizar dentro da família? Olha, gente, vamos pensar. O Espiritismo, ele auxilia a organização familiar. Nós temos infinitas formas. Mas Allan Kardec, o codificador, ele nos mostra que o Espiritismo, através do centro espírita, e o Espiritismo tem a capacidade de esclarecer a nossa missão e a responsabilidade enquanto pais. Faz-nos conhecer a fonte das qualidades inatas, boas ou más. Ele nos mostra a ação que se pode exercer sobre os espíritos encarnados e desencarnados. O Espiritismo nos faz, proporciona em nós uma fé inquebrantável, porque é uma fé racional. E outra coisa, gente, o Espiritismo, ele explica o passado, ele engrandece o nosso presente e ele semeia o futuro. No centro espírita, as atividades são realmente uma alavanca para todos nós que compomos o mundo doméstico. Nós temos no centro espírita Zaninha, o som tá bom, gente? O som tá ok? Obrigado, Sil, obrigado. Nós temos o departamento de família em todos os centros espíritas, né? Aquele encontro, tem centros que fazem aquele encontro mensal dos pais, né? Onde até existem grupos de pais, a evangelização da criança, a educação moral, a que a doutrina nos induz. A assistência, isso é muito importante quando nós vamos lá buscar a assistência espiritual dos mentores. O serviço edificante, gente. O estudo renovador. E que hoje nós contamos, por exemplo, essa sala aqui onde nós estamos buscando o quê? Estudar. Estudar para trazer à luz da nossa reflexão, a gente buscar compreender. Simba coloca ali, eu só sei que em vida passada fui vítima da igreja e sofri em nome do evangelho o suficiente para tomar pavor. Pavor do evangelho. Mas já passou, amigo. Tá. A Nininha coloca, a família é a célula da sociedade. Se não soubermos
estaremos ainda desorganizando grupos de trabalhos morais e materiais. A família é o grande aprendizado. Nela podemos nos analisar e entender o que somos. Exato, menina. Claro, a Miriam pergunta ali, amigo Bausch, como a doutrina pode orientar uma mãe que corretamente orientou seu filho e mesmo assim ele fez escolhas erradas? Ela falhou em sua missão? Claro que não, Miriam. Claro que não, Miriam. Não, de jeito nenhum. Claro que não. Nós temos o livre-arbítrio. Nós sabemos que os nossos filhos, quando chegam, quando lá Jesus disse, deixai vir a minhas criancinhas. Olha bem, gente, quando ele disse, deixai vir a mim as criancinhas, no Sermão da Montanha, naquele epílogo que ele fala, bem-aventurados os puros de coração. Vejam bem, ele quis mostrar para nós que durante esse período que nós chegamos à Terra, esquecidos dos nossos problemas anteriores, nós somos, vamos assim dizer, puros, porque nós ainda estamos à mercê de criarmos, nós estamos como sendo plantados novamente. E o adubo que vamos receber compete a nós, pais, sim. Viu, Miriam? Mas muitas vezes, essa planta, esse filho, ele vai tomando, à medida que vai crescendo, ele vai tomando as suas tendências passadas. E muitas vezes, por mais esforço que nós tenhamos, a tendência dele, ele fraqueja. Como nós mesmos fraquejamos em muitas coisas da nossa vida. Correto? Então, nós devemos lembrar que nós passamos por determinados estágios, tal qual uma planta. Quantas plantinhas, vamos pensar assim, quantas plantinhas nós plantamos aqui, uma árvorezinha, e ela começa a crescer e a gente nota que tem um galhozinho dela que está indo para um lado que não pode. Não é? E a gente então vai ali, a gente poda, ou a gente amarra com uma cordinha segurando aquilo. Quando é pequenininho, até que às vezes a gente corrige. Mas de um determinado ponto para frente, depois do livre-arbítrio, da força, ela não enverga mais. Então a tendência dela é seguir aquele caminho. Dudu coloca, a semente é plantada. Mas a raiz, mesmo sendo regada, às vezes seca, não vinga. E assim são nossos filhos. E até nós mesmos, claro. Muito bem, Dudu, é isso aí. Zaninha põe, mas um dia vingará quando estiver pronta para isso. Não, amigo? O Simba diz que o bem não depende do Evangelho, senão a maioria da humanidade que não o conhece estaria perdida. Claro, claro, Simba. Claro, nós temos pessoas que não são religiosas, que não conhecem o Evangelho, que nunca pisaram numa igreja e cumprem a lei do amor de uma maneira magnífica. Por quê? Porque trazem do passado as virtudes que elas já têm dentro do seu coração. Mas não é a grande maioria. O Evangelho continua sendo mais um bálsamo para muitos. E agora nós vamos perguntar, o que é uma casa espírita? A casa espírita, gente, ela não é uma igreja. A casa espírita é templo, é lar, é escola, é oficina. Eu diria mais, é um hospital. Na doutrina dos espíritos, né, as casas espíritas hoje, e centro espírita, tem esses dois nomes como sinônimos. Mas, talvez impulsionados por um questionável desejo de não serem mais confundidas, né, como pertencentes a alguma religião ou seita espiritualista, muitas casas espíritas hoje estão alterando
de centro espírita para sociedades espíritas. Essas funções da casa espírita, como o templo, por exemplo, é no sentido de que nela se exerce o quê? Numa casa espírita? O amor, a adoração a Deus. É onde a gente exercita a oração conjunta, a meditação e o estudo de Deus e de suas obras. O lar. Por que que também a casa espírita é a continuidade do lar? É também, sabe por quê? Que no sentido de que nela reunimos a família espírita, tal qual nós estamos aqui reunidos. Dudu, eu chamo ele de vovô, já tenho essa intimidade de chamá-lo de vovô, porque há quanto tempo eu e Dudu já nos encontramos aqui no Pautalk, e nós nunca estivemos pessoalmente, mas em espírito nós somos irmãos, como Nininha, como tantos outros, a Sil, Paulo Roberto, a Rô. Somos todos. E assim a gente vai convivendo sem conhecer pessoalmente, fisicamente, mas através da área de texto, através da palavra, a gente já começa a ter noção. Eu participo da sala Seara Espírita, lá do Paulo Ramos. Olha, meus irmãos, que maravilha. Leila, J. Francis. Tem tantas pessoas do Pautalk que hoje fazem parte de uma família. Então esse lar é onde nós buscamos colocar a nossa família consanguínea, participando de uma família universal. Leilinha, Dudu, isso mesmo, Leila, Marisa. Bom, é também o centro espírita como lar, gente, ele é um abrigo, ele é um porto seguro. Bete Rosado, e aí tantos outros, né, Dudu? A gente vai lembrar aqui de tantos, o Simba mesmo, o João Meme, o Wagner, lá da Teteca, da Rose. É tanta gente que nós nunca estivemos do lado um do outro. Mas a gente aprende a se amar, a gostar, a ter um carinho, a sermos fraternos, solidários. O centro espírita também, gente, é uma escola. Nós somos uma família espiritual, sim, Zaninha. Eu somos uma família. É uma escola porque é um local de aprendizado, é um local de crescimento. É lá onde nós vamos evoluir, é lá que nós vamos trocar experiência, é lá que nós vamos construir, vamos fazer uma construção conjunta nesse processo de aprendizado e desenvolvimento. Dulce, olha, eu acho até que é ruim a gente ficar falando o nome de uma pessoa, porque são tantos e a gente de repente erra. Parece que aquela pessoa foi esquecida. Mas não, todos nós que aqui estamos, todos estamos aqui, e mesmo esse que vai chegar ainda na sala, nós estamos aqui de braços abertos. Nós queremos ultrapassar os nossos limites, porque nós temos uma sede enorme e viemos sempre aqui saciar essa sede, nessa fonte maravilhosa da doutrina. E muitas vezes nós ficamos tão desejosos que outros que tanto nós amamos pudessem também aqui estar. Nós espíritas, muitas vezes, nós ficamos tristes, porque dentro do nosso lar, na nossa convivência, muitos que a gente ama tanto não vêm. E a gente nota que seria tão fácil. É uma oficina também a casa espírita.
Pois que lá dentro da casa espírita, nós exercitamos o trabalho, gente, como forma de evolução e crescimento. Nós temos artes e ofícios da prática do bem, do amor, da caridade, em todas as atividades da casa espírita. Nós temos essa vantagem. E eu concluo como hospital também, porque é lá, no centro espírita, é aqui nessa sala, é que nós muitas vezes recorremos para que a nossa tristeza, a nossa melancolia, não é? Os nossos problemas, eles se tornam minúsculos, porque a gente vem aqui e recebe, como agora, a espiritualidade, enquanto nós estamos aqui, os nossos irmãozinhos desencarnados que nos acompanham, tal qual na lição lida anteriormente por mim, logo no começo, quando Allan Kardec nos contou como vivia aquela família espírita, de uma forma normal, depois de o pai ter desencarnado. E é assim, nós nesse momento estamos tendo aqueles que estão com um copo d'água do lado do computador, esse copo d'água está sendo fluidificado, está sendo trabalhado para que a gente possa também curar as nossas mazelas físicas. Porque a energia que emana desses dois mundos, quando é para o lado do amor, quando é para o lado da caridade, acontece. Basta que nós tenhamos fé. Como Jesus disse, mesmo que seja do tamanho de um grãozinho de mostarda, nós podemos dizer para a montanha, transporta-te daqui para ali, a montanha das nossas imperfeições, das nossas dúvidas, das nossas impaciências. Imagine se nós trocarmos e colocarmos a nossa fé do tamanho da montanha. O que será dos problemas? Ficarão do tamanho do grão de mostarda. Tenhamos fé em abundância. Falamos muito de Jesus, falamos muito da espiritualidade superior, mas precisamos entregar para ela com discernimento, com serenidade os nossos problemas, porque certamente essa espiritualidade dará conta de acordo com o nosso merecimento. Mas façamos por merecer. Mudemos as nossas condutas. Mergulhemos dentro de cada um de nós mesmos e busquemos nos conhecer com profundidade, para lá nós conhecermos os nossos problemas, as nossas dúvidas, as nossas chagas que nos acompanham, as feridas que nós temos ainda sangrando, purulentas, muitas vezes, porque há muito tempo carregamos em nós e não sabemos que dentro de cada um de nós foi nos dado as virtudes para que nós pudéssemos usá-las em abundância. O amor, o perdão, a serenidade, a paz, a harmonia, a indulgência, a benevolência. Isso, Zaninha. As mudanças de atitudes vão curar a nossa saúde física, vão curar a nossa saúde mental e espiritual, vão curar também os nossos problemas. Nós vamos ter como sanar. Não existem problemas. Nós fomos criados para a felicidade. Nós fomos criados para o amor. Nós fomos criados para o bem. Nós precisamos, sim, Nininha, fazermos essa reforma que tão é dita dentro da doutrina espírita, do movimento, a reforma íntima. E essa reforma íntima começa por um processo como Agostinho, Santo Agostinho, na Igreja Católica. Ele dizia, a todos os dias, fazermos sempre um exame da nossa consciência.
termos mais cautela com os nossos pensamentos, mais vigilância com as nossas palavras e principalmente com as nossas atitudes. Quando Jesus disse: vós sois deuses, sois capazes de fazer o que faço e muito mais. Jesus não mentia. Era verdade, é verdade. Ele disse que era o caminho, que era a verdade, que era a vida. Nós queremos acreditar em Jesus, mas esquecemos do seu procedimento. Vamos imitá-lo, mas em tudo, integralmente. Vamos caminhar sempre pautados para que a gente possa trazer aquela lâmpadazinha acesa dentro de cada um de nós. E tal qual aquele receptor que aumenta e diminui a claridade, nós, a cada atitude, nós podemos rodar esse interruptor e aumentar essa luz. E quanto mais forte essa luz estiver em nós, nós estamos iluminados. E se assim estamos fazendo luz ao nosso redor. E aqueles que vêm ao nosso encontro serão também possuidores dessa claridade. E aí resiste a caridade. A caridade começa com o nosso despertar, com a nossa reforma íntima. Isso, Zaninha, o despertar do Espírito. O que nós encontramos na casa espírita bem orientada? A prática do amor, a prática da caridade, em todas as suas atividades. Porque nós sabemos que no Espiritismo tem a máxima que diz que fora da caridade não há salvação. Então, gente, na casa espírita em especial, é que nós devemos aplicar e exercitar a lei do amor. Isso vai ter que ser manifestado, especialmente nas nossas atividades na casa espírita, na promoção social, no atendimento fraterno, na recepção carinhosa e fraterna aos que chegam na casa e aqui aos que chegam na sala. Paciência com aqueles que ainda desconhecem a verdade. Cabe a cada um de nós, olha a luz que nós devemos trazer sempre acesa, porque as pessoas verão em nós uma claridade e buscarão em nós um apoio. Seremos então essa água, essa fonte onde as pessoas chegam com sede e vêm beber através dos nossos exemplos, através do nosso procedimento. No centro espírita e aqui na sala, nós temos o estudo constante. Porque também o Espiritismo diz, e Kardec principalmente veio nos trazer, quando disse: espíritas, amai-vos e instruí-vos. Então, a sala espírita, o centro espírita, precisa e necessita de reuniões de estudo sério, disciplinado, de qualidade. No centro espírita, como aqui, nós temos reuniões de atendimento geral ao público. Me parece que na Espírito Net, né, é que tem lá um atendimento fraterno, né? Eu não sei bem, me parece que é na NET, né, na sala Espírito Santo NET, sala espírita ESPNet, isso. Lá tem uma sala onde dão assistência fraterna, né? Aqui o Paulo está dizendo que também, né, Paulo, existe o atendimento fraterno. Aqui também, quando procurados, através de PBT, às vezes mesmo na área de texto, quantas respostas, quantas indagações, quantas coisas profundas acontecem nessas nossas reuniões, nesses nossos encontros. Como nós somos beneficiados. Nós temos no centro espírita a terapêutica espírita que nos dá
aos frequentadores aquela atração de energias, né, pelo passe, pela água fluidificada. E nós temos que entender também que a oração em conjunto, ela é uma força assim propiciada, um aprendizado, uma reflexão muito grande. E também a palestra. Se bem que aqui é mais uma explicação, quem somos nós para sermos palestrantes? Reuniões específicas, privativas, através da aplicação da mediunidade, a educação, o estudo da mediunidade, passa pelo desenvolvimento constante da mediunidade. E até aí que entra a coisa mais importante no centro espírita e que todos nós devemos trabalhar, que é a caridade, atendimento a espíritos sofredores e os trabalhos de desobsessão. Meus irmãos, se nós aqui encarnados vemos o sofrimento, vemos as angústias, vemos as mazelas que assolam o nosso mundo, imagine o que se passa no mundo espiritual. Da forma que eles vêm ao nosso encontro para que nos ajudem, nós também podemos nos entregar para a ajuda mútua. Então nós vemos que a família precisa estar ligada ao centro espírita e à casa espírita. Os grupos de infância e juventude, que são sempre organizados, né? A didática dos ensinos, a pedagogia, né? Tem aquela metodologia sistemática, né? Que é adequada à realidade do público, formando, propicia, né, a formação espírita desde a tenra idade. E que essas crianças vão tocar futuramente o espiritismo, né? O movimento. Eu, graças a Deus, nasci no lar espírita. Passei um bom tempo, apesar de ter nascido no lar espírita, distante do espiritismo. Meus pais, espíritas, em Belo Horizonte, fundadores do Hospital André Luiz, do Centro Espírita Célia Xavier, e eu só fui ao centro pequenininho, porque meu pai levava. Naquela época eu não tinha escolha, eu não tinha ainda o livre-arbítrio, então ele me levava. E eu tive a oportunidade de ser catequizado por Martins Peralva. Olha, gente, que coisa maravilhosa. Hoje eu tenho aqui os livros de Martins Peralva. Livros fantásticos. É uma honra, Dudu. Uma honra. Hoje para mim é uma honra. Para mim era horrível. Não, Centro Célia Xavier, em Belo Horizonte. Hospital Espírita também André Luiz, lá em Belo Horizonte. Então vejam só, eu só fui participar realmente do estudo da doutrina espírita com profundidade e com aceitação rapazinho. Célia Xavier de Camargo. Bom, aliás, Dudu, eu não sei se tem esse Camargo não, é o Centro Espírita Célia Xavier, em Belo Horizonte, fica no bairro do Prado, lá em Belo Horizonte. Eu nasci no bairro do Prado. Então vejam bem, esse prosseguimento, essa continuidade da doutrina se faz necessário de nós pegarmos a criança quando pequena e levarmos ao centro, ao catecismo. Às vezes elas não querem, porque a maioria prefere ir. Na minha época eu preferia ir para a igreja católica, porque depois da igreja tinha aqueles passeios no adro da igreja, né? Era ótimo. Então ali a gente namorava muito, né? Nessa época eu não queria saber de centro espírita. Centro espírita era muito, muito ruim, muito chato, né? Bem,
Como eu já disse anteriormente, Carla, seja bem-vinda. Se alguém puder falar com a Carla lá de Floripa, atendê-la aí com muito carinho. O passe, né? Muitos de nós, às vezes, tomamos o passe e nem sabemos o que está acontecendo. É a transmissão dessas energias vitais, né? Os fluidos espirituais, que propicia uma reenergização e um refazimento muito grande a todos nós. A água fluidificada. Miriam, você só ia comer o bolo após a evangelização, né? Pois é. Mas hoje aí, ó, nós estamos ligados, né? Correndo atrás. A oração. Gente, a oração na casa espírita, aliás, a oração, ela faz parte da nossa vida, a todo instante. Aliás, eu acredito que a melhor oração é a própria vida. Quando nós estamos vivendo com pensamento em alto astral, com as palavras dirigidas sempre com bom senso, né? Com carinho, com gentileza, com educação, com amor, as nossas atitudes também nos levam a fazer da vida uma oração. Nós estamos orando quando estamos vivendo bem. Então a melhor oração, acredito que seja viver. Viver bem. Viver. Né? Oscar Wilde diz que não basta existir, é preciso viver. E muitos de nós só existimos. Né? Não estamos vivendo. Precisamos viver. E a oração, ela nos forma uma união com Deus e a espiritualidade superior. É através da oração que nós obtemos as energias e esses eflúvios do plano maior. Também no centro, na casa espírita, é um lugar de reflexão. Essa sala aqui é um lugar de reflexão. É uma forma da gente dirigir os pensamentos e as nossas intenções para as coisas elevadas da vida, para as virtudes, para o combate aos nossos erros, às nossas imperfeições. E também o estudo. Isso que nós estamos fazendo aqui. Para aumentar o nosso conhecimento, o nosso discernimento e a nossa compreensão do mundo, das leis divinas, da natureza e das relações dessa natureza. E também, muitos de nós, ou todos, uns muito mais, vamos dizer, mais fortemente, o desenvolvimento mediúnico, que é para educar, disciplinar, né, o nosso potencial, para que nós possamos nos colocar ao serviço do bem e da caridade, e, logicamente, da nossa evolução. E nós vamos perguntar, a família no ideal cristão, como é que essa família pode estar dentro desse ideal cristão? Olha, gente, a família que estiver dentro desse ideal cristão, ela não será perfeita. Ela será aquela onde houver a luta, a disposição, o ideal renovador. Aí sim, será aquela onde houver assim um equilíbrio. Os débitos espirituais sendo ressarcidos, a aceitação às provas, o amor sem relaxamento, afetos sublimados, né? A energia dentro da família sem violência, buscar os desafetos em reconciliação, fazer aquilo que Chico dizia, disciplina estimulante, o amadurecimento, mantermos sempre uma alegria. Alegria também é uma alegria ponderada. A amizade, a compreensão, isso tudo nos leva à renovação. Então, quando nós despertarmos para a importância da assistência à família, nós vamos estar resgatando os valores verdadeiros da fraternidade. Nós vamos conduzir a humanidade à posição de um mundo mais elevado e justo. E eu queria
Eu não sei, o Rossi já está um tempo, eu tenho mais algum tempo, eu não sei do tempo. Qual? Porque eu já estou encerrando. Porque o tema, ele nos traz essa particularidade, esse material para que a gente possa refletir, para discernir bem se nós estamos criando esse elo da nossa família com a casa espírita. Nós precisamos. Nós somos a semente dentro da nossa casa. Nós que estamos aqui, podem ter certeza. Hoje, eu me tornei mais responsável por tudo, pelo meu caminho, pelo meu andar. Boa tarde, Chanri, que bom você estar aqui. Meu abraço, seja bem-vinda. Mas vejam bem, hoje a minha responsabilidade comigo mesmo tornou-se maior, porque eu aprendi um pouco mais. Para que eu pudesse estar aqui falando para vocês, comprometido com vocês, eu precisei estudar, precisei buscar, compreender. E aí a gente começa a refletir mais sobre esses compromissos espirituais, não é, Zaninha? Com os nossos familiares. Nós passamos a ser, muito, vamos dizer assim, olha aí, a Chanri dando um exemplo. Ela perdeu a palestra porque teve que ir ao médico acompanhar a sua filha. Olha, que coisa mais importante isso. É o papel dela, o papel de mãe. Mas ela levou ao médico para curar a parte física de sua filha. Mas quantos de nós deixamos de levar um filho à casa espírita porque o filho está sadio, mas muitas vezes o seu espírito está doente? Nós precisamos levar. Nós precisamos pegar essa criança que é de nossa responsabilidade. E hoje nós vemos os filhos, muitas vezes, se colocando como chefes da família. Eu disse para vocês que eu fui me ater para o espiritismo já um pouco mais velho, já rapazinho. Mas até a idade de 5 anos, lembro-me muito bem, na catequese lá com Martins Peralva, meu pai me pegava pela mão, eu e meus irmãos, íamos carinha fechada, mas íamos. E hoje, quando eu pego o livro de Martins Peralva, Estudando Mediunidade, o Evangelho, estudando o Evangelho, e muitos outros que ele tem, eu digo para vocês que eu me sinto honrado, muito honrado. Por isso é que eu digo que a satisfação é enorme, mas a responsabilidade também é muito grande. É grande porque a quem muito se der, muito será pedido. E meus irmãos, nós estamos recebendo muito, mas nós precisamos semear, nós precisamos doar aquilo que nós temos em nós, dentro de cada um de nós. E essa semeadura, ela se faz através dos nossos pensamentos, a melhoria das nossas vibrações, fazer realmente da nossa vida uma prece, uma oração. Ao levantarmos, não importa o que nós defrontarmos diante da nossa janela, se é a chuva que cai, ou se é, ô Val,
Walserfal. Muito obrigado. Muito obrigado. Não é o sol ou o nosso estado de espírito. Não. Exatamente, Zaninha. Levar os filhos ao centro espírita não é largá-lo na porta e ir embora, não. É saber durante a semana, depois que ele foi, se ele trouxe o centro espírita com ele. Lembrá-lo a todo momento. Porque nós vamos muito também a centro espírita. Casa centro espírita, ultimamente, a nossa doutrina realmente tem crescido muito. Mas nós precisamos saber se nós estamos trazendo o centro conosco, a casa espírita para dentro do nosso lar. Não basta levar o nosso lar para dentro da casa espírita. É preciso que nós trazemos a casa espírita para dentro do nosso lar. Com a mudança de comportamento. Centro espírita não é creche. É também, né, Zaninha? Mas não é nesse sentido que você está dizendo. Mas é. É uma creche, né? Exatamente, Lô. Tem gente que faz isso. Não é. A gente precisa estar acompanhando essa criança, acompanhando o filho. Um filho que a gente nota que ele é egoísta e tem ido à casa espírita. Nós precisamos saber por que esse egoísmo, essa planta daninha, continua crescendo dentro do seu canteiro, do seu coração. Nós precisamos saber. Cabe a nós. Os nossos filhos, gente, são o nosso campo. É um campo, vamos dizer assim, de plantação. Nós precisamos cuidar. Nós precisamos arrancar as ervas daninhas para que o plantio das virtudes... Exatamente, Paulo. Na casa espírita, como eu estava dizendo, tem a evangelização infantil, tem a reunião dos pais. Então nós temos que ter aqui, hoje, todos nós que adentramos aqui a sala, eu cheguei aqui, era 2h15, 14h15. E conversei muito com a Rô, né, Rô? E eu digo para vocês, agora já são 15h55. Nessa 1h e pouco, a responsabilidade aumentou. Por quê? Se a nossa convivência fosse uma convivência física maior, vocês creiam que vocês iriam olhar para mim e saber, será que o Ridan, meu nome é Ridan, viu, gente? Bausch é o nick aí, viu? Então, será que o Ridan é isso mesmo que ele está falando? Será que o procedimento dele é esse? Será que junto à família ele é isso aí? Dudu, deixa eu falar uma coisa com você, meu irmão, meu amigo. Você tinha que ficar aqui para que eu pudesse usufruir dessa energia maravilhosa, desses fluidos, dessa emanação fantástica que você possui. Muito obrigado. Tá? Então, a gente precisa mudar e tentar ser melhor a cada momento. A gente precisa. A Miriam coloca lá. E as atitudes precisam ser iguais em qualquer lugar. Senão é como aquela história do marido que, ao buscar a esposa no centro espírita, não a reconheceu de longe na porta, abraçando todos, sendo carinhoso, falando mansinho. Em casa ele age bem diferente. Pois é, pois é. Nós precisamos estar atentos a isso. Nós cometemos isso. Pois bem, então a responsabilidade se torna maior. Eu espero aumentar essa responsabilidade, viu, Rô? Tendo a oportunidade novamente de estar com vocês, quem sabe, numa outra oportunidade, para aumentar essas responsabilidades. Eu quero ser cada dia mais responsável comigo mesmo. Né? Porque é uma necessidade, gente. Nós precisamos
de partir para a prática. Nós precisamos de estar realmente a fim de colaborar com essa regeneração esperada por esse planeta tão maravilhoso. É claro, Zaninha, nós não conseguimos ser bonzinhos a todo tempo. Ele pergunta qual o verdadeiro espírita, não é? Está lá no livro dos Espíritos, lá diz que é aquele que luta incessantemente para melhorar, não é? Aquele que batalha para sua modificação. E lá mesmo, Miriam, é isso mesmo. A gente vai ao centro muitas vezes para curar as nossas imperfeições, as nossas mazelas, nossa luta, né? Para essas mudanças. Bem, meus irmãos, eu vou encerrar exaltando aquele sagrado ambiente doméstico, lembrando a excelsa figura do nosso menino Jesus, do lar de Jesus, nas palavras de Sheila. Ela diz: o Evangelho foi iniciado na manjedoura e demorou-se na casa humilde e operosa de Nazaré antes de espraiar-se pelo mundo. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos ilumine, que Jesus nos proteja, hoje e sempre. Muito agradecido a vocês, muito agradecido a você, Rô, muito agradecido, Paulo Roberto, pelo seu carinho, Sil, a Luz do Luar, a Xanri, ao Dudu, meu amigo, beleza, a neta deve estar linda, né? O Wagner, o João Meme, Miriam, meu abraço, Simba, meu abraço, a Bebela, Zaninha, Mercinha, Andréa, Nininha, minha Nininha, grande abraço para você. Juvenal, a Wasserfall, meu grande abraço. Doni, Lorena, o Edivaldo, Diógenes, a Meire, né? A Dulce, ô Dulce, meu grande abraço a você. Caminhando, Romana, Zen, Beli, meu grande abraço. Zélia, Luz, meu grande abraço. Leninha, o Frestones e o Alessandro Micucci. Meu grande abraço a todos. Muito obrigado. Que Deus os abençoe e que sejamos realmente pessoas interessadas a cada dia dar um passo à frente nesse caminho de luz, nesse caminho seguro, nessa busca, carregando essa bússola maravilhosa que é o Evangelho e seguindo essa estrada da doutrina espírita.